Olá, estudantes do canal Shooter! Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema que é muito pouco discutido no mundo do tiro esportivo e por isso acaba gerando aí uma série de dúvidas e até mau uso de um item que é muito importante no tiro de precisão, o cronógrafo. Muita gente sabe o que é um cronógrafo, muitos até sonham em ter um cronógrafo, mas poucos sabem tirar de fato o máximo que esse equipamento pode dar e aproveitar as informações que eles fornecem para poder melhorar aí, lapidar sua arma e a prática do seu tiro. E é por isso que hoje eu resolvi dedicar um tempo ensinando vocês como é que se usa um cronógrafo. Desde a forma correta de montar um cronógrafo, que muita gente ignora, às vezes por desconhecimento, ou às vezes até por preguiça mesmo de fazer um setup correto, e também apresentar para vocês como que eu leio as informações e utilizo as informações que um cronógrafo pode oferecer. E eu vou começar essa conversa falando para vocês como é que a gente deve montar o cronógrafo. Neste vídeo eu vou tratar apenas da montagem dos cronógrafos óticos, que são os mais comuns. Então vamos lá. O primeiro ponto que se deve prestar atenção na montagem desse tipo de cronógrafo é com o alinhamento dele em relação ao cano da arma. Como vocês estão vendo no vídeo, eu devo posicionar o cronógrafo perfeitamente alinhado com o cano da arma. Isso porque, pessoal, os cronógrafos óticos medem a velocidade de um projétil, medindo o tempo que ele demora para passar entre esses dois pontos que eu estou indicando aqui na tela para vocês, que são os sensores que vão visualizar aí, que vão perceber a sombra do projétil enquanto ele passa por cima do cronógrafo. Se eu tiver pequenas inclinações aí no cano da arma em relação ao cronógrafo, vão acontecer dois fenômenos. Um deles, se o projétil não passar por cima de um desses pontos, eu vou acabar tendo um erro, vai dar um código de erro no cronógrafo. Muita gente fala, que porcaria que é meu cronógrafo, mas é porque está usando errado, tá? A maioria das vezes é mau uso, que acaba gerando esse tipo de erro. E o outro erro que pode acontecer é uma falha na própria precisão do cronógrafo. Ele foi feito para medir a velocidade considerando a distância entre esses dois pontos. Qualquer mínima inclinação vai fazer o projétil percorrer uma distância um pouquinho maior, e isso vai fazer com que haja alterações aí nas medições da velocidade do seu cronógrafo. Por isso que a arma deve estar sempre montada em uma bancada, pessoal, como eu estou mostrando aí para vocês. É errado cronografar uma arma com ela na mão. Isso gera pequenas alterações que vão afetar as medições, inclusive medições importantes de variáveis como spread e desvio padrão, que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco no vídeo. O mesmo vale, pessoal, para a inclinação em relação ao plano horizontal, como vocês estão vendo aí. Eu deixei também perfeitamente alinhado o cronógrafo em relação à arma para que não haja grandes variações. Isso vai me dar máxima precisão no uso do cronógrafo e também vai me dar maior confiabilidade dele enquanto eu meço os tiros, como vocês podem estar vendo aí no vídeo que eu estou mostrando para vocês, ok? Vejam só como eu montei e como eu posicionei o cronógrafo de forma a garantir aí um bom alinhamento. A qualidade da luz também é um fator importantíssimo para o bom funcionamento de um cronógrafo óptico. Ele depende da qualidade da luz para medir bem, para identificar bem o projétil, ok? Bom, o que é uma luz de boa qualidade? Um tempo nublado, mas bem claro, ou mesmo um céu azul, é uma luz de boa qualidade. Alguns cronógrafos vão precisar desses difusores que eu estou mostrando aí na tela para vocês, para ajudá-los quando você tem uma iluminação mais direta, como o sol incidindo sobre os sensores, ou um tempo parcialmente nublado, onde o sol incide diretamente em algumas partes dos sensores, em outros momentos a nuvem e assim por diante. Então o cronógrafo precisa de uma luz homogênea para ter qualidade, e esses difusores ajudam nessas situações de luz incidente, direta, que você tem aí quando o sol está sobre o cronógrafo. Uma coisa que você nunca deve fazer com um cronógrafo óptico é usá-lo debaixo de árvores, debaixo de sombra. Isso normalmente acaba atrapalhando o funcionamento deles. Para isso, você vai precisar de um kit de iluminação. Se você for usar dentro de casa ou num lugar coberto, você vai precisar de um kit de iluminação que vai garantir que a luz do cronógrafo vai chegar corretamente para ele conseguir identificar a passagem do projétil. Isso é muito importante. E pessoal, nem adianta tentar usar lâmpada de LED muito boa com uma fonte bem estável, tá bom? Para quem for fazer o uso interno. Alguns cronógrafos como esses que são compactos para medição de airsoft têm um pente de luz já embutido dentro desse tubo, o que melhora, você consegue usar dentro de casa em qualquer situação. Os cronógrafos mais sofisticados, como esse que eu estou utilizando aí na tela, precisam do kit de iluminação como esse que eu também estou mostrando aí para vocês,
para conseguir produzir resultados dentro de uma casa ou debaixo de uma área sombreada, tá bom? Além da intensidade fraca e das oscilações, um outro aspecto da luz que pode afetar a leitura de um cronógrafo é o ângulo de incidência. Dependendo de como o sol pega nos sensores, ele pode provocar reflexos internos nas lentes e assim por diante, o que vai ofuscar o cronógrafo e ele não vai também conseguir detectar a passagem do projétil, provocando aí falsos positivos e falsos negativos. Neste caso, a solução é usar esses difusores que eu já expliquei para vocês aí ao longo do vídeo, ou modificar a posição do cronógrafo caso os difusores não sejam suficientes para impedir a incidência da luz, né, ou não estejam numa posição adequada para impedir a incidência da luz dos sensores. Como vocês podem perceber, a montagem do cronógrafo faz toda a diferença. Muitas vezes, quando vocês não estão conseguindo medir, pode ser um desses dois erros. Ou você está com a arma muito inclinada em relação ao cronógrafo, ou o cronógrafo está coberto numa área de iluminação aí inadequada, ou com uma luz que fica passando, dando falso positivo, né? Tipo uma folha balançando, que vai fazendo sombra e passando por cima dele. Isso pode gerar vários falsos positivos também no cronógrafo, ok? Então é importante vocês se atentarem à questão da qualidade da luz. Nesse momento, alguns de vocês devem estar se perguntando: se o cronógrafo de Airsoft já vem montadinho, bonitinho, com o pente de luz, por que eu já não compro um dele em vez de comprar um desses mais caros? Bom, porque a distância entre esses dois pontos aí na tela faz toda a diferença. E os cronógrafos de Airsoft têm uma distância muito pequena entre esses dois pontos. E isso também dificulta muito a qualidade da medição, diminui a precisão do cronógrafo. Quanto maior a distância entre esses dois pontos, mais preciso vai ser o seu cronógrafo quando você tiver pequenos desvios de inclinação, que sempre vão haver. Por maior que seja o seu cuidado, vai haver sempre um pouquinho de desvio na inclinação. Então por isso que cronógrafos com distância entre os pontos de captura são realmente mais bem vistos do que aqueles com a menor distância entre os pontos de captura. Além da maior precisão, estes cronógrafos mais sofisticados também podem ser usados com armas de fogo, o que os cronógrafos de Airsoft não podem de jeito nenhum. Para isso, basta você afastar o cronógrafo de 3 a 5 metros em relação ao cano da arma. Isso é muito importante. Enquanto nas armas de pressão, distâncias como 20 a 30 centímetros de distância em relação à boca do cano já são suficientes para produzir bons resultados, nas armas de fogo, a fumaça gerada e as partículas, além de danificar o sensor, também podem ofuscar o sensor. Por isso que é recomendado que sempre se coloque o cronógrafo de 3 a 5 metros de distância quando você estiver medindo a velocidade do projétil de uma arma de fogo. Bom, agora que nós já sabemos como montar um cronógrafo, vamos entender melhor que informações nós podemos tirar de uma máquina dessas e como isso pode nos ajudar a melhorar o nosso tiro, diagnosticar a nossa arma e assim por diante. A informação mais básica que um cronógrafo pode me dar é a velocidade, que pode ser dada em metros por segundo ou pés por segundo. Eu prefiro usar o sistema métrico, mas há quem prefira usar o sistema imperial. Eu estou deixando as fórmulas aí para vocês para converter de pés por segundo para metros por segundo e de metros por segundo para pés por segundo para quem possa interessar, ok? Bom, a velocidade é a informação básica, a maioria dos cronógrafos vai te dar essa velocidade tanto em sistema métrico quanto em sistema imperial. Eu não me lembro de cabeça aqui de nenhum cronógrafo que não dê em sistema métrico e imperial, você podendo escolher qual que você prefere. Se alguém souber aí de algum que tem essa limitação, coloque aí embaixo nos comentários para que ninguém compre, porque o mínimo que um cronógrafo tem que conseguir te dar a velocidade nos dois sistemas. Eu não me lembro de nenhum, a maioria vai te dar já pronto, mas se você quiser, converta aí usando a fórmula que eu estou deixando para vocês. Conhecendo a velocidade que me é dada pelo cronógrafo e a massa do projétil, que eu posso obter aí usando uma balança ou consultando a embalagem do chumbinho ou da munição, onde normalmente vem o peso, né, que esse projétil tem, eu consigo também conhecer uma outra variável importante, que é a energia do projétil dada em joules. A energia contida em um projétil vai me contar duas coisas importantes. A primeira é o alcance em potencial desse projétil antes de perder sua estabilidade. Por que isso, pessoal? Quanto maior a energia acumulada dentro de um projétil, maior a capacidade dele de manter a sua velocidade e suas revoluções. Só que tem um efeito colateral. Se você tem muita energia, você também normalmente tem muita velocidade. E projéteis muito rápidos também tendem a se desestabilizar por conta do comportamento deles em relação ao ar, né, o atrito dele e assim por diante. A energia para conseguir um longo alcance, que normalmente vai ser me dada por uma massa maior do projétil,
e a velocidade adequada para não ultrapassar as barreiras supersônicas e conseguir aí uma boa acurácia no projétil. O outro ponto importante que a energia vai me dar é o potencial de estrago que um projétil tem. Quanto maior a energia, maior a sua capacidade de penetrar um alvo ou de se expandir, criando um grande choque hidrostático dentro do corpo ou do objeto que foi atingido. Então, projéteis com muita energia tendem a transpassar os alvos com mais facilidade e criar mais dano nos alvos. Pessoal, isso também é importante pelo seguinte: há várias categorias esportivas que limitam a potência da arma. O Field Target é um tipo de categoria onde há pesadas restrições em muitas das classes do Field Target à potência da arma, normalmente limitadas a 16 joules. Por isso é importante você ter um cronógrafo, se você gosta dessas categorias, para manter sua arma dentro dos limites toleráveis. O Airsoft também é uma categoria onde a energia conta muito. Você deve manter a energia dos projéteis aí, preferencialmente abaixo dos 2 joules, para evitar causar danos nas pessoas, né, quando você atirar contra elas usando essa arma de Airsoft. Então, por isso que muitas competições de Airsoft vão ter suas armas medidas no início para verificar se a velocidade e a massa do projétil está compatível com o nível de energia máximo que pode ter para não causar ferimentos graves. Um outro aspecto importante sobre a energia é que ela também delimita a fronteira entre armas de calibre permitido e armas de calibre restrito em vários países do mundo, inclusive do Brasil. Existem limites para que uma arma possa ser comercializada como arma de calibre permitido, e esses limites normalmente têm a sua fronteira delimitada pela energia que o projétil pode dispensar contra o alvo. Então você também precisa conhecer a energia, principalmente quem trabalha com recarga de munição e tudo mais, para não correr o risco aí de ultrapassar os limites legais. Uma outra variável importante, principalmente para quem gosta de tiro de precisão, é o spread. Toda arma, pessoal, tem uma variação entre seus tiros. Um sai um pouquinho mais rápido, outro sai um pouquinho mais lento e assim por diante. O spread vai me contar exatamente a diferença entre o tiro mais rápido de uma determinada sequência de tiros e o mais lento de uma determinada sequência de tiros. No exemplo que eu estou mostrando aí no vídeo, vocês podem perceber que o primeiro tiro teve 242 metros por segundo de velocidade e o último tiro teve 230 metros por segundo de velocidade. Portanto, um spread de 12 metros por segundo. Isso vai afetar o ponto de impacto, pessoal. Primeiro, porque os projéteis mais rápidos vão atingir o alvo mais alto do que os projéteis mais lentos. Então já tem uma variação aí na altura do disparo. E o segundo problema, pessoal, é que um projétil que é estável a 1000 pés por segundo não necessariamente é estável a 900 pés por segundo. Então eu posso ter uma variação de estabilidade. Mesmo tendo bons projéteis, eu posso encontrar dificuldades porque alguns vão estar saindo na velocidade que os tornam estáveis e outros vão estar saindo em velocidades que os tornam menos estáveis. Então isso provoca o quê, pessoal? Perda de precisão na arma. Por isso que os atiradores mais experientes gostam de armas que têm um spread pequeno, bem baixo. Né? Quanto menor o spread, melhor a arma, melhor o projétil. O spread vai variar aí de acordo com a qualidade da sua arma e de seu projétil, né, do chumbinho que você está usando ou da munição que você está usando. Essa variação natural que existe entre as velocidades de disparo de uma determinada arma também exige que eu me preocupe com outras duas variáveis: a média de velocidade dos disparos e o desvio padrão. Por que a média, pessoal? Como eu não tenho uma velocidade fixa, eu preciso ter um indicador de tendência central que me diz aproximadamente qual a velocidade esperada para essa arma. E eu uso para isso a média. Então eu nunca vou medir a velocidade de uma arma utilizando um único disparo no cronógrafo. Eu vou fazer sequência de tiros para mapear a média de velocidade dessa arma dentro de uma determinada sequência de tiros. E essa média que eu vou usar aí como referência para ter uma noção da energia da arma e assim por diante. Um outro ponto importante é o desvio padrão, como eu já disse para vocês. O desvio padrão, pessoal, vai medir a média de desvios em relação à média. É isso mesmo, pode parecer um pouco confuso, mas explicando, eu vou pegar e calcular a diferença entre um tiro, né, a velocidade de um tiro, e a velocidade média da arma. E aí eu vou pegar todas essas diferenças, somar, dividir pela quantidade de diferenças. Então eu vou tirar a média desses desvios que eu calculei. Tá? Por que o desvio padrão é importante? Novamente, pouca variação significa melhor precisão. Uma arma com desvio padrão baixo produz melhores resultados do que uma arma com desvio padrão alto.
Nessa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, mas será que é possível ter uma arma com desvio padrão baixo e spread alto? Pessoal, por incrível que pareça, é possível sim. No nosso exemplo, dá para ter uma boa ideia disso. Vejam só, o desvio padrão está aparecendo no gráfico nessa mancha alaranjada. Essa mancha alaranjada, vejam que eu tenho dois tiros que estão bem fora dela, que são os tiros que vão marcar aí o nosso spread, a distância entre o maior e o menor disparo. Essa arma tem um desvio padrão de 3 metros por segundo, com um spread de 12 metros por segundo. O spread é 4 vezes maior do que o desvio padrão. Ou seja, pessoal, é possível sim eu ter uma arma com um spread alto e desvio padrão baixo. Normalmente essas armas vão ser aquelas que vão fazer um grupo excelente, mas com um flyer metido à besta ali em algum lugar fora do que você espera. São essas armas que têm essas observações atípicas, né? Fazem grupos ótimos e de vez em quando soltam um tiro nada a ver. Isso vai ser medido normalmente pelo spread. Então são duas variáveis muito importantes. Eu tenho que tentar baixar os dois, o spread e o desvio padrão. Se eu tenho um spread alto com desvio padrão baixo, eu posso ter uma arma que tem esse sintoma que eu falei para vocês. Grupos muito bons, mas com flyers esquisitos aí saindo do nada. E se eu tenho armas aí com desvio padrão alto, normalmente eu vou ter também grupos mais largos nessas armas com desvio padrão mais alto. Como vocês podem perceber, o spread e o desvio padrão são extremamente importantes para o tiro de precisão. Por isso que é uma das variáveis que o atirador experiente mais procura controlar e melhorar na sua arma. Entretanto, pessoal, para você conseguir calcular bem o spread e o desvio padrão, você tem que fazer o setup correto do cronógrafo. Por isso que eu comecei ensinando para vocês como fazer esse setup correto. Porque senão o que você vai detectar de spread e desvio padrão não é necessariamente uma variação da arma, mas uma variação das posições com as quais você coloca a arma em relação ao cronógrafo. E esse é o maior erro da maioria. Quando você não monta a arma numa bancada para cronografar, cronografa na mão, muito do que você vai estar enxergando como spread ou desvio padrão não é de verdade spread ou desvio padrão, é variação que você está tendo no processo de atirar, na inclinação que você está colocando a arma, porque essas pequenas mudanças são suficientes para dar as variações de 1, 2 metros por segundo que a gente enxerga no spread e no desvio padrão. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no setup da arma, para conseguir extrair essas variáveis, o spread e o desvio padrão, com mais qualidade, com mais precisão, evitando assim que a gente tenha falsas leituras e a falsa impressão que uma arma não é boa, enquanto na verdade ela é uma arma muito boa. Resumindo então, para terminar esse vídeo, nós temos algumas variáveis que um cronógrafo pode nos dar. A velocidade, que é a base, que é a variável básica que vai servir para a gente calcular todas as outras, e a dada tiro a tiro. Nós teremos também aí a energia da arma, que vai me possibilitar entender o quanto que ela vai conseguir alcançar de maneira estável, e também o impacto, a força que ela vai ter, a energia que ela vai ter para ser dissipada no alvo, causando dano. Então, essa é a segunda variável importante, que o pessoal da caça usa muito, gosta muito de saber. Outra variável importante que nós temos é a média, porque a gente já sabe que a arma não atira sempre com a mesma velocidade, então a média vai nos ajudar a ter uma noção aí do ponto que a arma está, tendência central dos disparos dessa arma, do ponto de tendência central dos disparos dessa arma. Teremos também o desvio padrão e o spread, que vão nos possibilitar entender mais sobre a precisão da nossa arma. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha conseguido contribuir para vocês aprenderem alguma coisa sobre esse esporte que a gente ama tanto, que é o tiro esportivo. Se vocês gostaram, cliquem em joinha aí para ajudar o canal. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Cada curtida aí embaixo é um incentivo para a gente continuar produzindo conteúdo. Também aproveitem para comentar. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma contribuição sobre o uso do cronógrafo que eu não tenha comentado aqui, deixem aí embaixo nos comentários. Algum pedido que vocês queiram fazer para tirar alguma dúvida de um novo vídeo, também citem aí embaixo, comentem aí embaixo, que a gente está acompanhando tudo e procura responder a todos, gravar vídeos de acordo com as demandas de vocês e assim por diante, tá? A gente está aqui para tentar ajudar todo mundo a melhorar nesse esporte. Por isso, se inscrevam também no canal e ativem as notificações. A gente tem muita coisa legal para sair, viu, pessoal? Tenho aqui umas armas muito legais que eu já estou testando para mostrar para vocês, que são xodozinhos aí da comunidade do tiro. Tenho armas aí de customizações brasileiras que já passaram pela mão até de campeões brasileiros, que vocês também vão querer saber como é que é. E eu acho que vocês vão se interessar muito e vão aproveitar muito as coisas que eu estou preparando aqui para vocês. Bom, vou ficando por aqui.
Não deixem de curtir o vídeo se vocês gostaram, tá ali, ó, clica o joinha, ele tá aí embaixo, é facinho, é só apertar. Um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.